Olá, irmãos da Igreja de Cristo em Tatuí, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder compartilhar da Palavra de Deus. Esse momento de estarmos todos afastados uns dos outros parece que fez o efeito contrário, não é? Aproximou pessoas que de outra forma talvez não se encontrariam muito, como o nosso caso. Eu estou aqui no Recife, e vocês aí no interior de São Paulo, Tatuí, não teria muita razão para a gente ter um contato, mas essa coisa de internet, de postar lições e mensagens aproxima as pessoas, e isso é a grande verdade do Evangelho, né? As orações já faziam isso antes de existir qualquer problema. A questão da comunhão no Espírito Santo, a comunhão na pregação da palavra sempre nos aproximou. Mas agora temos uma coisa específica dessa aproximação por meio destas tecnologias da informação que fazem a gente contribuir, por exemplo, eu aqui poder contribuir com vocês aí em Tatuí. A questão que eu estou trabalhando aqui hoje é como ser parecido com Jesus. Como é que nós podemos ser mais parecidos com Ele? Agora a questão é essa, vamos começar com a própria questão, como é que Jesus se parece? Evidentemente, se a gente for para o cinema, para a arte, a representação de Jesus muitas vezes diz mais respeito à pessoa que está fazendo a representação do que o próprio Jesus, não é? O pessoal sempre brinca que as representações de Jesus, por exemplo, feitas pelo Aleijadinho, lá em Congonhas do Campo, lá na região histórica de Minas, diz mais respeito ao próprio Aleijadinho e à aparência média do povo português que colonizava a região do que realmente o Jesus de Nazaré, lá da Palestina. Mas, de novo, a Bíblia não tomou muito cuidado em registrar, em deixar escrito qual que é a aparência, como é que Jesus é parecido, que tipo vamos dizer, jeito é o rosto dele, é a expressão dele. Existe uma nota medieval, né? Um documento chamado a Carta a Lentulus, que é uma peça fictícia, uma lenda que tenta descrever Jesus, mas de novo cai no pecado da, vamos dizer, sem querer ser muito severo, da mentira, que é uma lenda, a informação ali não tem nem fundamentação historiográfica boa, muito menos descrição de Jesus como pessoa de fato. Mas a gente tem na Escritura, na Bíblia, talvez a melhor dica. Em Lucas capítulo 24, nos versículos 13 em diante, nós temos aquele encontro de Jesus com 2 discípulos no caminho de Emaús. Essa história é paradigmática, é uma história que sempre chama a atenção pelo vigor dessa história, pela importância dessa história no próprio Evangelho de Lucas. Ela na verdade, é como que o fecho do Evangelho, e ela quase dá o sentido do Evangelho, que é uma caminhada, que é uma viagem de Galileia para Jerusalém, onde Jesus inicia a sua viagem para o Pai. Mas essa última caminhada de Emaús, ela mostra, eu acho, ajuda, pelo menos em 4 aspectos, a gente ver como é que Jesus era. Eu começo lendo aqui em Lucas 24, versículos 13 em diante. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido, porque eles estavam, depois do sepultamento de Jesus, depois da morte de Jesus, estavam conversando aquelas coisas todas. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Então Jesus se aproxima? Que coisa boa! Não, mas espera aí. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não puderam reconhecer Jesus. Jesus estava ressurreto, Jesus já era o Jesus que morreu na cruz, ao mesmo tempo que ressuscitou, e eles agora não o reconheceram por algum motivo. Você vai ver em muitos relatos da ressurreição exatamente isso acontecendo. É Jesus, mas eles não conseguem ter certeza. A própria Maria Madalena, num momento lá no túmulo, confundiu Jesus com um jardineiro do local. E os discípulos lá em João 21, quando encontraram Jesus, não tinham certeza que era ele, mas não conseguiam ter completa certeza. Esse corpo glorificado de Jesus tinha algum aspecto que fazia isso. Mas ele apareceu e os olhos dele estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é isso que vocês estão discutindo pelo caminho?
Eles pararam entristecidos. Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses dias? E ele lhes perguntou: Jesus, do que se trata? E explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras de Deus e todo o povo, e como os principais sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. E voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram com exatidão o que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então, quem é esse sujeito aqui que aparece? É o primeiro retrato de Jesus. Ele é, eu vou chamar, o desconhecido que está ali ao nosso lado na estrada. Ele se apresentou, Jesus, como Jesus se parece? Um desconhecido que chega para conversar. Ele chega para caminhar com você. É lógico que hoje em dia a gente não quer caminhar perto com ninguém, né? Quer manter a distância, alguma coisa. Mas esse é o primeiro retrato de Jesus que eu vejo aqui. Aquele que quer caminhar com as pessoas. Você pode encontrar Jesus muitas vezes indo para fazer orações, se retirando para um momento ou outro de necessidade espiritual dele. Até mesmo quando ele teve aquela questão das tentações, ele se retirou para ficar no deserto 40 dias. Mas em geral, Jesus caminha com pessoas. Ele procura as pessoas. As pessoas trazem problemas, as pessoas não julgam bem, fazem, enfim, coisas estranhas até. Os religiosos o perseguem, os amigos dele pisam na bola, falam coisas e disputam coisas que não deveriam disputar. Não importa, Jesus quer caminhar com as pessoas. Então o primeiro retrato que eu tenho de Jesus é que é de alguém que gosta de estar ao lado de outras pessoas, que vem caminhar com pessoas, que vem estar junto com elas. E esse é o Jesus que essa última caminhada dele mostra. Como é o jeito de Jesus? É o jeito de alguém que gosta de gente. Um Jesus que se retira, que tem ódio do gênero humano, que não gosta dessa ou daquela classe. Esse não é Jesus. Pessoa cheia de preconceito, cheia de arrogância, cheia de uma postura contra a humanidade, não tem nada a ver com a aparência de Jesus. Jesus é aquele que tem a aparência de quem gosta de gente. Mais ainda, aí ele continuou conversando: como é que vocês, Jesus disse para os dois, como é que vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Eu acho que esse é o segundo retrato de Jesus interessante. Primeiro é que ele anda com pessoas, ele gosta de pessoas. Segundo é que Jesus pensa pela escritura. Jesus é a voz da escritura. Eu acho surpreendente que quando Jesus debateu com o diabo na tentação, ele não citou nenhuma palavra dele, nenhuma sabedoria própria, nenhuma coisa assim, eu sou mais eu vou fazer o que eu quero. Ele, 1, 2, 3 vezes citou a Bíblia. O que é isso? Jesus é um fundamentalista? Jesus é um cara bitolado? Não, Jesus sabe que pensar pelas escrituras, pensar pela palavra de Deus é pensar com sabedoria, é pensar com amor, é pensar com equilíbrio, é pensar nas contradições da vida. Afinal, a Bíblia é um livro que sempre nos faz ponderar. Ela não diz uma coisa só e fecha. Ela vai dizendo várias coisas que nós temos que aprender a ponderar, não é isso? Esse é o erro do fundamentalismo e de muitas seitas hoje. Pega um versículo e exalta como se fosse o céu aquilo. Bibliolatria. Adora o objeto e não o autor do objeto. Mas Jesus não. Jesus era o homem que citava as escrituras, pensava pelas escrituras, fazia com que as escrituras comandassem o seu modo de pensar, falar e ser. Então esse é o retrato de Jesus. Primeiro,
já falei, alguém que caminha com pessoas. Segundo, alguém que pensa pelas Escrituras. Eu acho que depois disso começa então a aparecer esse Jesus. Até esses dois discípulos diz no coração mais tarde, começou a dar uma queimaçãozinha no coração, eu percebi alguma coisa. Mas eles continuam. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Então tchau gente, tchau, vou ficando, vocês vão aqui, né, eu vou continuar. E aí o texto continua, mas eles o convenceram a ficar. Fique conosco porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que estando à mesa, pegou o pão e o abençoou. E depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Essa é a terceira forma como vejo a aparência de Jesus. Ele é aquele que dá as graças, aquele que abençoa, aquele que sempre vê a vida pelos olhos de Deus. É uma característica de Jesus. Em vários momentos ele orou, agradeceu a Deus por coisas, pelos pequeninos que estavam aprendendo o Evangelho. Quando vieram o relatório daquela pregação, ele deu graças a Deus, porque Deus ocultou isso dos grandes, revelou para os pequeninos. Então, esse Jesus é o homem que dá graça. Inclusive, esse gesto dele de partir o pão e dar graças, que era o gesto da última ceia, que foi o gesto em todas as multiplicações de pães, em todos os jantares, em todas as refeições de Jesus, esse gesto era, vamos dizer, marca registrada, era a impressão digital, era o exame de DNA, é ele mesmo, não tem dúvida que é ele. Por quê? Porque Jesus é um cara agradecido. Jesus é um cara que sempre abençoa, nunca amaldiçoa, sempre abençoa. Quando ele fala da maldição, ele fala para advertir. Na verdade, Jesus fala do inferno. É o único da Bíblia que fala do inferno, com exceção de Tiago. Assim, claramente usar a palavra para inferno, Gehenna, é Jesus que usa. Mas esse Jesus, em geral, está sempre orando pelo bem, agradecendo, abençoando, proferindo bem-aventurança. Bem-aventurados vós, e assim por diante. Então, o jeito de Jesus, já estamos colecionando, né? É aquele que caminha com as pessoas, que pensa pelas Escrituras e que vê a vida pelos olhos de Deus. Vê a vida como dom, como dádiva, como graça. E aí a resposta é agradecimento. Mas mais que isso, o texto continua e nós vemos aqui que ele desaparece e eles começam. Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde já estavam reunidos os 11, e com eles, e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois discípulos que tinham, contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha sido reconhecido pelo partir do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e disse que a paz esteja com vocês. Quem é Jesus? Eu pego aqui uma última característica do aspecto dele. É aquele que cuida das pessoas. Ele saiu lá do encontro com aqueles dois discípulos de Emaús e foi encontrar quem? O Pedro. Eles tinham que andar 10, 15 quilômetros de volta para Jerusalém para encontrar os outros. Jesus acho que foi teletransportado, né? Ele foi encontrar quem? O Pedro. Quando os dois chegaram de volta, eles tinham falado, ninguém viu ele, só as mulheres falaram. Agora disseram, não, Pedro já viu. E não só Pedro viu, mas Jesus mesmo vem e fala com esse grupo, que são agora Pedro e os 11, e agora os outros, e esses dois. Mas é o retrato de Jesus como aquele que... O que ele está fazendo? Por que ele foi para lá, foi para cá, foi aqui, apareceu ali? Ele estava cuidando das pessoas. Essa aparição a Pedro parece muito uma aparição terapêutica, uma aparição de cuidado, de perdão, né? Que vai ser feita em várias etapas. Lá em João 21 vai estar de novo insistindo com Pedro. Mas o ponto é que Jesus estava cuidando das pessoas. Ele morreu, ressuscitou, estava agora numa condição gloriosa,
Senhor do céu e da terra, ressurreto, logo ia ascender aos céus, mas o jeito dele, a aparência dele, é de quem cuida de pessoas. Então eu deixo esses 4 retratos de Jesus. Como Jesus é? Alguém que caminha com pessoas, alguém que pensa pelas Escrituras, alguém que vê as coisas pelo jeito, pelos olhos de Deus e agradece, alguém que cuida das pessoas, que está sempre indo atrás, como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Bom, é imediata a aplicação. Como é que eu posso ser mais parecido com Jesus? Como é que eu posso ser mais parecido com o Filho de Deus encarnado? Como é que eu, como Filho de Deus, você, as senhoras e mulheres presentes, como filhas de Deus, como é que vocês podem ser mais parecidas com Jesus? Como é que nós, homens, podemos ser parecidos com Jesus? Vamos caminhar com as pessoas. Cristianismo não é exercício de egoísmo pessoal. A teologia da prosperidade está ensinando que cristianismo é para seu lucro pessoal, para você ficar rico, ficar saudável, se cuidar. Não é verdade. Cristianismo é caminhar com pessoas. Inclusive hoje, nesse isolamento que está acontecendo por causa do Covid-19, né, nós estamos em 2020, nesse isolamento, o melhor que você faz para os outros é se isolar. Por quê? Porque você impede de passar a doença para as pessoas e impede que o vírus circule. Então, nesse momento, se resguardar é para o bem das pessoas. Mas essa é a nossa vida, não deve mudar. Toda a nossa vida deve ser o quê? Caminhar com as pessoas, buscar o bem delas e pensar pelas Escrituras. As Escrituras são uma orientação. Elas não são um código canônico, elas não são uma nova lei. Nós não estamos aqui para seguir a Escritura como se ela precisasse que alguém a seguisse. A Escritura é dádiva de Deus que nos ajuda a pensar como Jesus pensava. Então, um bom discípulo de Cristo vai ler a Escritura, sobretudo ler os Evangelhos. Não é possível não ler os Evangelhos e não ficar impressionado com o quadro resultante. Os Evangelhos, o discípulo de Cristo deve ler o Evangelho diariamente, todos os dias, um trecho do Evangelho. E repetir essa leitura, vez após vez. Leia em várias versões, leia de várias formas, mas é fundamental que nós nos apoiemos no fundamento. E esse fundamento é um só, é Jesus. Também vamos olhar a vida pelos olhos de Deus. Hoje há tanto interesse em ver a vida pelos olhos do marketing, pelo olho da política, pelo olho da filosofia, pelo olho das ideologias que estão aí nos tentando desviar do caminho. Não, agradeça, abençoe, busque o bem. É assim que Jesus via a vida, porque Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, um Deus de amor. Aquele retrato de Deus ditador, malvado, terrível, que quer nos punir, não combina com o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus nos revelou é um Deus que abençoa e que dá a sua graça. Portanto, a nossa vida é uma vida que olha o mundo como bênção, como graça de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo entendendo que até as coisas ruins, de alguma forma, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E no fim, a última característica de Jesus, para ser parecido com Jesus, cuide de pessoas, evangelize, aconselhe, cuide de pessoas. Cuidar do outro é realmente mostrar amor para com Deus. Se resguardar, fazer aquilo que só interessa a você, provavelmente afasta da aparência que Jesus tinha. Então, caminhe com pessoas, pense pela Escritura, viva a vida, veja a vida pelos olhos de Deus, agradecendo, e cuide das pessoas que estão com você. Tomara que um dia você receba aquele grande elogio. Eu já vi algumas pessoas receberem esse elogio, tomara que seja para você. Como é o elogio? É assim, alguém diz, você conhece fulano? Você conhece fulana? Olha, você precisa conhecer, sabe? Essa pessoa é um ser humano muito parecido com Jesus. Você precisa conhecer. Esse é o elogio máximo que você pode fazer para qualquer discípulo de Cristo. Ele parece com Jesus. Ela parece com Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Que Deus possa nos fazer cada vez mais
parecidos com Ele.